Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé. O tema é provisão. O livro de meditação está em 1 Pedro e o versículo para meditação é no capítulo 5, no versículo 5. E diz assim: igualmente, vocês jovens, obedeçam aos mais velhos, e todos vocês revistam-se de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Meus amados irmãos, nós estamos fazendo essa série e nós estamos aqui numa padaria aqui na cidade de Araguaína, Tocantins, e a padaria é a padaria Livramento. E por isso esse barulho diferente que vocês não estão habituados, mas é assim que nós estamos com Jesus na rua. E diz, veja bem, meus irmãos, cuidem do rebanho de Deus que lhes foi confiado, não por imposição, mas de livre e espontânea vontade, como Deus o quer, não por causa de lucro sujo, mas com generosidade nós temos que cuidar do rebanho, meus irmãos. Isso é uma palavra prática. No versículo 3 desse capítulo 5 diz assim: não como donos daqueles que lhes foram confiados, mas como modelos para o rebanho. Meus irmãos, nós temos que servir a Deus e demonstrar através da nossa servidão como se deve servir a Deus. Nós temos que ser modelos, meus irmãos. Não com torpe ganância, mas de pronto o coração quebrantado e contrito de Deus jamais desprezará. E no versículo 4 diz assim: desse modo, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa da glória que não murcha. Essa situação do não murchar, meus irmãos, é interessante. Moisés, quando ele subia no Monte Moriá e ele recebia a presença de Deus, ele estava com Deus ali, ele usava um lenço na cabeça, no rosto, para que quando a glória de Deus começasse a sair dele pela a vida cotidiana, pelo o viver diário, que ele não tinha o Espírito Santo dentro, então ele vinha sobre o rosto dele resplandecia. Para que quando o rosto dele perdesse o resplendor da glória de Deus, ele continuasse sendo aceito pelos seus pares, pelas pessoas que viviam naquela época, ele usava um lenço. E aí tinha vezes que ele estava na carne pura e usando o lenço e dava a impressão de que estava exatamente ainda com aquele poder que Deus tinha derramado sobre a vida dele. E a palavra de Deus, meus irmãos, diz uma coisa muito interessante aqui no finalzinho do versículo 5, diz assim, olha só, revistam-se de humildade no relacionamento. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. O que é isso, meu irmão? Nós já pregamos, nós já falamos sobre a concupiscência da carne, que é a soberba da carne, a soberba da vida, a soberba dos olhos, que é o desejo. É aquilo que o homem tem em si, tem que ser trocado. Por isso que neste versículo, o apóstolo Pedro, ele traz exatamente isso aqui no finalzinho. Porque Deus resiste ao soberbo. A resistência de Deus ao soberbo é porque as pessoas soberbas, eles querem passar por cima das outras, eles querem fazer a coisa como eles acham que deve ser e não seguindo a uma direção do nosso Deus Altíssimo. Esse é o grande problema. E aí, quando nós temos esse tipo de atitude, o apóstolo Pedro nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes para não, aliás, o Paulo sermos sóbrios e vigilantes, mas para que nós não sejamos soberbos, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, nós temos que receber a palavra
acolhida no coração com humildade, porque se não for assim, nós não conseguimos repassar aquilo que Deus nos entregou, porque nós não somos maior do que aquele que recebe. Nós não somos diferentes. Deus é que é poderoso para usar, não é nós que somos diferentes. Ai, pastor, quer dizer então que Deus, meu irmão e meus irmãos, Deus usou a jumenta de Balaão. E aquela jumenta era uma jumenta, não tinha vida, não tinha entendimento, não tinha nada. Ele usou um animal mudo para falar. Então, não é o falar que nos difere, é o agir que nos difere do homem ímpio, da mulher ímpia, é a nossa ação. Porque, deixa eu dizer bem aqui uma coisa, na realidade é a nossa reação, porque a ação é premeditada. A ação, eu sei como é que eu vou agir, mas se alguém pisar na minha bota e o meu dedo está com a unha encravada dentro, a pessoa não está vendo. Aí a minha reação é que vai definir quem eu sou, porque a pessoa vai olhar para mim, mas que homem bruto, se eu tiver uma reação muito exagerada. Só que aquela pessoa não sabe que eu estou com o dedo machucado, mas ela não é obrigada a saber. Então, eu sou medido por Deus pela minha reação, porque a ação tem que ser ordenada e contínua na presença do Altíssimo. No versículo 7 diz assim: coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação. O que é que significa isso, meus irmãos? Eu vou parar nessa palavra, que é uma palavra portuguesa, e que só na língua portuguesa nós temos, e porque nas outras línguas nós temos ela como duas palavras, nós temos ocupação e temos preocupação. Pré, antes, e ocupação, labor, diário, coisa desse tipo. Por exemplo, eu estou ocupado agora gravando esse áudio. E se eu estivesse pré-ocupado, eu estaria ocupado antes de gravar esse áudio. Era pré, antes. E aí o que é que isso significa na prática? É que nós não devemos andar preocupado com coisa alguma. Nós não devemos andar pré em qualquer coisa. Nós somos estabelecidos em Deus, não somos pré-estabelecidos, não. Deus estabeleceu lá no início, né? Ele estabeleceu, ele não pré-estabeleceu. Então nós temos que ter cautela quanto a essa preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês, é Ele quem cuida de nós. Então, se Ele cuida, nós não devemos temer nada, nós não devemos andar se preocupando, se ocupando antes a mente da gente, para que nós tenhamos espaço, disponibilidade para fazer tudo aquilo que nós precisamos em Cristo. Amém, meus irmãos, um bom dia, que Deus possa nos abençoar para a honra e glória do nome dele. A aplicação prática, meus irmãos, é que vocês cumpram o ID e pregai o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então nós temos que ter uma perspectiva de andarmos na presença de Deus, e esse texto é exatamente para isso, meus irmãos. Para que você seja sóbrio e vigilante. Seus pais, respeitem seus pais, para que vocês tenham longos dias sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém, meus irmãos, um bom dia.